Vamos ver agora então mais uma aplicação de equações diferenciais de primeira ordem, que são as aplicações, né, em circuitos elétricos. Temos aqui então um circuito resistor-indutor, né, chamado circuito RL, onde o resistor a gente indica por R e a unidade dele é em ohms. O indutor é L e a unidade é henries. Que é um H. Quando eu fechar então aqui a chave, né, o interruptor, vai circular nesse circuito, tem uma fonte de tensão aqui, uma corrente que eu vou chamar de I. Porém, diferente do que vocês aprenderam no ensino médio, pelo fato de eu ter o indutor aqui, a corrente que circula nesse circuito não é mais constante. A corrente aqui no indutor, por exemplo, ela não é instantaneamente a corrente do circuito. Ela demora um certo tempo para estabilizar, digamos assim. Então, a corrente no circuito é uma corrente que depende do tempo. É um I de T. E a corrente no indutor não é mais I, né? Ela vai ser um DI dt, ou seja, ele atrasa a corrente. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Bom, aí o que eu preciso para montar, né, essa EDO? As quedas de tensão no resistor e no indutor. Bom, no resistor, acho que todo mundo aprendeu, né? Que a queda de tensão eu vou chamar de U. A queda de tensão no resistor é R vezes I. Só lembrando, é um I de T. A corrente não é mais constante, tá? Então, quando eu fecho a chave, a corrente no circuito não vai ser imediatamente a corrente total, digamos assim. Como eu falei há pouco, ela leva um tempo até chegar no estado transitório, que é o termo que o pessoal usa em circuitos elétricos. Então, a corrente faria algo assim, a gente vai ver que a forma de onda dela é algo assim, ó. Então, quando eu fecho a chave, a corrente começa de um certo valor até atingir o valor transitório, a corrente transitória no circuito. Agora, a tensão no indutor, né? A queda de tensão no indutor, que eu vou chamar U de L, né? Tensão no indutor L, é dado por L, seria L vezes I. Como a corrente nele não é constante, ele atrasa a corrente, é um DI dt. A corrente varia no indutor. Depois de um longo período, né, depois de um certo tempo, essa corrente se estabiliza. Mas aí a gente vai analisar pela solução da EDO o que acontece, né, depois de um longo período. Bom, e aí agora eu quero montar, né? A gente sabe que num circuito ideal, se eu somar, desprezando aí perdas por calor e outros fatores, se eu somar as quedas de tensão do indutor e do resistor, a soma das quedas de tensão do indutor mais a queda de tensão no resistor tem que dar a tensão da fonte. No EDT. Esse EDT pode até ser constante. A tensão da minha fonte é constante. Não, a tensão da fonte pode variar, pode ser um seno T, um cosseno T, né? Vai depender da minha fonte. Então, a soma das quedas de tensão dá a tensão da fonte, aí eu substituo, e aí fica claro o que vai aparecer, né? L di dt mais R vezes I é igual a um EDT. Lembrando que o I de T depende do tempo e o E de T pode ser que também dependa do tempo. E aí eu tenho, então, a equação diferencial que modela o meu circuito elétrico. Se o E de T depender de T, essa EDO, na maioria dos casos, é uma EDO do tipo linear. Então a gente resolve usando o método de equações diferenciais lineares.
Se o E de t for E0, aí fica fácil de resolver. Posso até resolver por separável. Tá? Por quê? Porque o L é constante e o R, em geral, é constante. Esse R não necessariamente precisa ser constante, ele pode depender de t. Esse R aqui. Eu posso ter uma resistência variável, né? E aí muda um pouquinho. Aí sim eu tenho que resolver por EDO linear, né? Por equação diferencial linear. Então, se o E de t for um E0, uma constante, né? Se a tensão da fonte for constante, a gente consegue resolver genericamente essa EDO. É um fato interessante para a gente analisar a solução. Se E de t for um E0, sempre que vir algo assim, ó, E0, um R0, então em geral esses caras aqui são considerados constantes. Então se E de t for um E0, uma constante, a EDO, né, vai ficar o quê? L di dt mais Ri é igual a um E0 aqui. Eu vou resolver por EDO linear, já para treinar, porque em geral esse cara aqui, o E de t, pode ser que não dependa do tempo. Pode ser que dependa do tempo, na verdade, né? Se ele depender do tempo, o único jeito de eu resolver é usando EDO linear. Então a gente já resolve por EDO linear aqui, pelo método. Bom, temos aqui, a gente vai colocar na forma padrão, né? Ou seja, o coeficiente da derivada tem que ser 1. Claro que aqui, né, R, I e L são constantes, né? A resistência e o indutor são constantes. Aqui fica R sobre LI igual a E0I. E0 sobre L, desculpe. Temos aqui a nossa EDO na forma padrão agora. Então eu vou identificar quem é o meu P de T, que é o coeficiente do I, né? P de T igual a R sobre L. E vou achar o fator integrante. O I de T é igual a E na integral de R sobre L dt. Né? P de T, só lembrando que é, para quem não lembra, deixa eu botar aqui, né? É E na integral de P de T dt. Então, o nosso fator de integração vai ser E na integral de R sobre L dt. Ou seja, E na R sobre L, que é constante, e a integral de dt é t. Fica assim. Esse é o nosso fator de integração. Aí vocês devem lembrar, né? Multiplicando a EDO na forma padrão. Vou botar aqui, né? Uma estrela aqui. Eu multiplico essa EDO aqui por μ de t. Multiplicando, então, a EDO por μ de t, né? Que é a EDO em estrela, fica di dt mais R sobre L I. Aqui não, né, não nos interessa muito, eu não vou fazer distributiva nem nada, igual, só lembrando que a tensão era E0, né, então fica μ vezes E0. Só que era E0 sobre L, por quê? Nós colocamos a EDO na forma padrão, não é a EDO original, ó. Essa não é a de cima aqui, né? É essa de baixo aqui que a gente tem que utilizar, cuidado. E aí, então, o lado esquerdo a gente sabe que sempre será a derivada do produto de μ vezes i, que é a função que eu estou derivando ali. Então eu vou ficar com μ vezes i' igual a μ. Aqui já pode trocar o μ, porque eu vou precisar dele, né? Que é E na R sobre LT, E na R sobre LT, vezes E0 sobre L. Aí eu integro ambos os lados, né? Ao integrar o lado esquerdo, que é μ vezes i' dt, só lembrando, os autores não mostram essa notação, né? O E0 sobre L eu vou tirar da integral, que é uma constante, não é integral definida aqui, é E na R sobre L t
dt. Ao integrar uma derivada, vai dar o que eu estou derivando. Então, nesse caso aqui, eu vou ficar com mi vezes i igual a E0 sobre L. E cuidado, a integral de E na U é ela mesma. Então, para ser E na U, né, eu não vou chamar de U para não confundir com o mi ali, né? Eu vou chamar esse E na RT, o R sobre LT, né? Eu vou chamar de V, para virar um E na V dV. E aí isso aqui vai dar R sobre L dt igual a dV. Se eu isolar o dt, vai ficar L sobre R dV. Ah, então essa integral vai ficar a integral de E na V, L sobre R dV. Aí sim eu posso tirar, já vou trocar o mi por quem ele é, que é E na R sobre LT, vezes, aqui é só um L, não tem um T ali, vezes I, é igual, vai cancelar esse L com esse L, E0 sobre R, a integral de E na V dV, que é E na V. Não esqueçam da constante de integração. E nem queiram fazer o seguinte, mas aí eu coloco a constante de integração no final. Não. Se, por exemplo, tem aluno que passa agora esse E na R sobre LT dividindo e depois faz isso. Olha só, ele ignora a constante ali, aí vai dar totalmente errado, tá? Cuidado. Então vai ficar I igual. Quando eu passar esse E na R sobre LT, antes de passar, né? Deixa eu trocar o E na V por R, então é E0 sobre R, e E na V, que é E na R sobre LT. Aí o aluno não coloca, o aluno faz isso, não coloca o C de propósito, aí ele passa dividindo, vai ficar I igual a E na 0 sobre R, né, porque vai cancelar, e aí ele diz, tá, esqueci da constante de integração. Aí a corrente não depende do tempo, né? Então, na verdade, quando eu passar dividindo, aqui tem a constante, esse E na R sobre LT cancela com esse, e aqui fica C sobre E na R sobre LT, que eu vou inverter a fração aí, né? Só para passar... Não é inverter a fração, né? Só escrever esse cara com expoente negativo. Vai ficar aqui I de T, que é a nossa corrente, é E0 sobre R, mais C vezes E na menos R sobre LT. Ele não deu a condição, né? Ele poderia dizer, né? Deixa eu só jogar esse cara aqui para baixo aqui. Ele poderia dizer o seguinte, a corrente no circuito, ele poderia dizer assim, né? A corrente inicial no circuito é I0, ou 2 amperes. Ele poderia dar a corrente inicial, para eu poder determinar a constante aqui. Ele poderia dizer, a corrente inicial no circuito é 0. E aí eu determinaria qual é o valor de C, por exemplo, para fazer sentido aqui, né? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, né? Qual seria a corrente transitória, né? Ou no estado estacionário, corrente estacionária. Estacionária por quê? Né? A corrente aqui não é de imediato E0 sobre R, que é a lei de Ohm, né? A lei de Ohm diz que corrente é a tensão pela resistência. E aí, o que isso significa? Aqui parece que está contradizendo, né? Mas não. No longo período, né? Se eu deixar essa corrente aí por algum tempo, o que vai acontecer, né? Se t for para infinito, o que acontece com o limite de I de t, né? Limite de I de t quando t vai para infinito é igual E0 sobre R, eu posso, não depende de t, né? Nem preciso botar o limite, mais C vezes o limite de E na menos R sobre LT, quando t vai para infinito. Bom, R e L são positivos, então o tempo também, né? Então isso aqui sempre vai dar um número negativo. Então o limite de E no número negativo, esse cara aqui vai para zero, depois de um longo período. E aí eu tenho então que o limite, quando t vai para infinito de I de t, é E0 sobre R. Ou seja, quem prevalece depois de um longo período no circuito é a lei de Ohm. Isso aqui é a lei de Ohm, né?
Então, quem prevalece no circuito depois de um longo período é a lei de Ohm. E essa corrente aqui é chamada de corrente estacionária. Tá? Então, para quem esteja pensando, mas o meu professor de circuitos falou que é uma equação diferencial de segunda ordem para modelar somente se eu estiver com um capacitor no circuito. Circuito RC, LC ou RLC mais completo, né? Aí sim a equação diferencial é de segunda ordem, que a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, equações diferenciais de primeira ordem. Então, é uma equação diferencial linear. Em geral, a tensão depende do tempo e eu resolvo por esse meio aqui. E aí eu posso encontrar a corrente no circuito em qualquer instante. O gráfico para essa é basicamente isso daqui, né? Ela começa de um certo valor, pode começar de zero, vai depender da corrente inicial, mas supondo que a corrente inicial seja zero, a corrente aqui vai ser E0 sobre R, isso aqui é corrente, né? Então aqui está a corrente no circuito e aqui o tempo. Então depois de um certo período, a corrente no meu circuito vai para E0 sobre R, chamada corrente estacionária.